vamos lá, vamos começar aí a nossa próxima aula do curso online de desenho artístico. A gente falou na aula passada sobre desenho, a gente começou, deu uma introdução aí, né, sobre desenho de observação, a gente falou sobre desenho cego e agora nessa aula a gente vai continuar e se aprofundar um pouco mais em desenho de observação. Vamos lá, o desenho é a representação gráfica da nossa interpretação de qualquer realidade visual, emocional, intelectual ou outra. Na verdade, a gente chama-se desenho de observação e a gente já imagina que é quando a gente copia de alguma coisa. Claro, a gente está observando alguma coisa, nesse caso aqui uma caneca e um pedaço de pano, a gente está observando isso para desenhar. Mas a observação não quer só dizer os olhos, né, o que a gente está vendo, mas pode ser o que a gente está imaginando também. Então é como se a gente observasse de dentro da nossa mente, da nossa imaginação. Por isso que é tão importante as técnicas que foram passadas até aqui, e por isso que é tão importante treinar bastante, porque a gente acaba tendo essa referência na nossa própria cabeça. Quando a gente precisar de um desenho e não tiver o que copiar, a gente só vai ter, a gente vai usar a nossa cabeça, nossa imaginação como referência. Bom, enquadramento, composição, proporção e perspectiva são os 4 elementos básicos do desenho de observação. Eu vou mostrar um por um aqui para vocês verem como é importante esses 4 elementos, como eles são importantes para a gente ter um resultado legal do nosso desenho. Bom, primeiro a gente vai falar do enquadramento. O enquadramento é o que dá equilíbrio ao desenho. É através dele que entendemos quais os elementos mais importantes da cena. Eu dei um exemplo aqui dessa ilustração. A gente tem um exemplo de bom enquadramento e um exemplo de mau enquadramento. Esse de bom enquadramento, ele está reproduzindo uma cena aqui onde todo o personagem ele é o centro das atenções, né? Todo personagem chama atenção, na verdade. Nesse exemplo aqui, o que mais está chamando atenção é o ombro, né? É essa parte do braço que está bem no centro da imagem. Então, por exemplo, se aqui tivesse um rasgo aqui, um machucado, um tiro que ele levou no ombro, alguma coisa que tivesse que ser chamada mais atenção, aí sim esse enquadramento estaria legal, porque a gente estaria destacando o ferimento aqui no braço dele. Mas não é o caso dessa cena, então a gente tem que enquadrá-la de modo que todo o personagem fique bem centralizado na imagem, nesse caso, e que ele chame a atenção suficiente, sem que partes do corpo dele ou outras coisas desviem nossa atenção. O enquadramento serve basicamente para isso. Ele está inteiramente ligado à composição. Composição é a maneira pela qual são arranjados e organizados os elementos de um desenho dentro do espaço e como o artista coloca e dispõe as formas positivas e os espaços negativos dentro de um formato determinado. Então a gente viu o enquadramento ali, a gente tinha uma imagem centralizada, a composição ela complementa essa teoria. Na verdade, a gente, para compor os elementos de uma cena, nesse caso, nesse exemplo aqui específico, o autor aqui, ele juntou os elementos e ele colocou uma flor aqui na diagonal para que não ficasse tão pesado tudo para um lado só, né? A iluminação também ajuda nessa composição. Então, esse lado onde tem o maior volume de desenho aqui, onde tem a caixa de leite, onde tem a flor, tá vazio aqui de fundo, ó, tá tudo branco. E nesse lado onde não tem um elemento tão grande aqui, um objeto tão grande como essa caixa, tem uma sombra de uma porta aqui. Então, essa composição está muito bem feita, porque nada está pesando mais, não tem um lado mais pesado que o outro, não tem um lado que chama mais atenção que o outro, então toda a cena está bem harmoniosa. E é para isso que serve a composição. Depois dela vem a proporção. A proporção a gente usa em todos os desenhos, tudo que a gente fizer. A proporção tem a ver com o tamanho de um elemento no desenho em relação a outro elemento do mesmo desenho. Então, nesse caso, a gente tem uma maçã e uma pera. Se essa maçã fosse muito maior, ela viraria uma melancia. Então, a gente tem que ter uma noção
exata do tamanho dos objetos e mostrar esse tamanho na hora que a gente estiver desenhando no papel. Se a gente tiver uma cadeira e uma mesa, por exemplo, a gente não pode fazer a cadeira muito maior que a mesa. Ela tem que ser proporcionalmente para a pessoa do mesmo tamanho, para a pessoa que olhe o desenho perceber que aquela cadeira faz parte da mesa, que ela entra mesmo debaixo da mesa, não é uma cadeira muito maior. E assim vai. Se a gente desenhar um adulto e uma criança, por exemplo, essa criança tem que parecer que é uma criança, tem que parecer menor de tamanho do que o adulto. Essa proporção é muito importante. Isso com tudo, com desenho de rosto, com desenho de quadrinhos, com cartoon, enfim, proporção é essencial. E aí depois vem a perspectiva. A perspectiva é o grande vilão dos desenhos. Muita gente tem um pé atrás assim com perspectiva, porque é um pouco complicada de entender, de grudar na cabeça o conceito de perspectiva, mas no fundo ela não é tão difícil. A perspectiva é a representação de elementos através de linhas convergentes que dão a ilusão tridimensional do espaço e das formas representadas. É o que a gente chama de volume. Lendo o texto assim parece mais complicado ainda do que né? Na prática é muito mais fácil. O que a gente tem aqui, na verdade, são linhas horizontais, linhas verticais e linhas inclinadas. Essas linhas inclinadas é que a gente chama de linhas convergentes, porque elas convergem, na verdade, em um mesmo ponto. Todas elas vão se encontrar aqui. Por isso que elas se chamam de linhas convergentes, mas é basicamente horizontal, vertical e convergente. Os principais elementos da perspectiva são a linha do horizonte e o ponto de fuga. A linha do horizonte fica localizada exatamente no limite do alcance da nossa visão. Se a gente lembrar, quando a gente vai na praia, principalmente, que a gente olha para o mar, tem aquela linha reta lá na frente. Essa é a linha do horizonte. Ela fica sempre na altura do nosso olho. Então, se a gente estiver na praia e subir numa cadeira, a gente vai ver um pouco mais de mar lá na frente, mas a gente vai continuar vendo a linha do horizonte exatamente na linha do nosso olho. Isso não só na praia, como na rua, como vocês estão vendo aqui, ou num quarto, sempre a gente tem essa linha do horizonte, que é a linha do nosso olho, onde o nosso olho alcança. Ponto de fuga é um ponto imaginário para onde todas as linhas paralelas se convergem. Como a gente viu na figura anterior, tá vendo? A gente tem um ponto de fuga aqui no centro dessa imagem, que é para onde todas as linhas dos prédios aqui estão se encontrando, para onde elas vão se encontrar. Na árvore aqui também, do topo das árvores, a linha da rua, a linha do meio da rua, a linha da ponta da rua aqui. Então tudo que a gente quiser mostrar profundidade vai para essa linha, vai para esse ponto, certo? Alguns tipos de perspectiva exigem 2 ou mais pontos de fuga. São os casos das perspectivas oblíquas, aéreas ou de esgoto. Maravilha. Bom, depois disso a gente vai fazer um exercício, que é aplicar o que a gente aprendeu nessa aula e desenhar um cenário com objetos, qualquer objeto que a gente quiser. Lembrando que do enquadramento, da composição, da proporção e da perspectiva. Eu vou dar alguns exemplos para vocês desses 4 elementos aqui, para facilitar um pouco mais aí o entendimento, certo? Então vamos falar primeiro do enquadramento. Vamos imaginar aí que a gente tem o nosso quadro aqui, ou a nossa folha, enfim. A gente tem um quadro e a gente quer mostrar nesse quadro uma garrafa, um aparelho, um telefone, um celular e uma fruta, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer um esqueminha aqui que vocês vão conseguir entender muito melhor. Eu vou fazer nessa camada aqui uma garrafa. Vou deixar ela fora. Beleza. Só para exemplificar, tem aqui uma garrafa. Vou fazer ela de cores diferentes aqui. Legal. Uma garrafa.
Depois eu tenho um telefone celular. Vou fazer ele meio inclinado assim. Tá aqui um telefone celular, teclinhas, beleza. Deixa eu deixar ele com um tom um pouco mais escuro. Legal. O celular tá aqui. Teclinhas. A tela, beleza. E agora eu vou fazer uma maçã. Vou fazer ela aqui. Opa. Beleza. Uma maçã. Eu vou deixar ela bem mais clarinha. Um pouco até mais claro que a garrafa. Aí. Maçã. Legal. Eu tenho 3 elementos aqui. E a gente vai começar a ver agora como é que a gente enquadra esses elementos na cena. Deixa eu fazer nessa cena aqui uma mesa. Como se fosse uma mesa. Tem aqui a base, que é onde eles vão ficar, né? Onde esses objetos vão ficar. Então, tá aqui a minha mesa. Não preciso nem pintar, deixa ela assim. Beleza. Bom, enquadramento. Enquadramento, a gente precisa enquadrar essas 3 imagens aqui de forma que elas fiquem, as 3 chamem atenção, as 3 fiquem bem expostas na cena, sem que uma chame mais atenção que a outra, sem que fique muito espaço vazio. Para isso serve o enquadramento. Então vou pegar a garrafa, por exemplo. Se eu pegar essa garrafa e colocar ela bem gigante aqui, vai ficar muito esquisito. Não vai dar nem para perceber que é uma garrafa. Se eu pegar esse celular, colocar ele aqui, até para virar esse celular aí, colocar ele deitado assim, beleza? E aí eu pego essa maçã e coloco ela aqui. Bom, tem alguma coisa estranha aqui, certo? Deixa eu pôr o quadro aqui na frente para vocês verem. Então, ó, tem alguma coisa estranha. Vamos imaginar que essa parte aqui não apareça, né? Essa parte é a parte de fora. Vou até pintar ela aqui de branco para ficar mais fácil. Aqui. E vou pintar aqui também. Olha lá. Beleza. Então, pô, se eu tiver essa cena aqui, vai ficar muito esquisito. A gente não vai conseguir perceber o que é garrafa, se isso aqui é mesmo uma garrafa e por que elas estão tão jogadas assim na cena. Então o enquadramento serve primeiramente para organizar esses objetos de modo que todos tenham o mesmo destaque, assim que todos apareçam. Então o que a gente tem que fazer é desenhar uma garrafa menor. Beleza. Já acertei o enquadramento, né? As coisas já estão aparecendo. Eu posso pegar a maçã aqui, trazer um pouco mais para cá. Beleza, tá tudo enquadrado, tudo certinho. Mas agora entra a composição. Como é que eu vou compor essa cena de uma maneira que fique harmoniosa, que não fique um lado muito vazio?
né? Que essa parte aqui está toda vazia, está muito esquisita. Então, como é que eu vou compor essa cena para que ela fique mais harmoniosa possível? O que eu vou fazer aqui é pegar essas imagens, esses elementos aqui da cena e colocar eles de uma maneira que todos tenham a mesma importância na cena, que não fique tudo muito cheio, tudo muito vazio, não fique mais poluído de um lado, mais vazio de outro. Essa é a composição. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai, de tanto copiar de desenhos de outros artistas, de tanto estudar mesmo, treinar muito, copiar esse tipo de desenho, a gente acaba criando um senso crítico assim e conseguindo compor melhor as nossas cenas, né? Isso é muito útil, principalmente para quem trabalha com quadrinho, com storyboarding para animação também. A composição é importantíssima. Então vamos compor essa cena de uma maneira que fique mais legal. Eu vou pegar essa garrafa, eu vou colocar ela bem no meio, porque ela é o objeto maior que eu tenho. Então eu vou colocar ela aqui no meio. O telefone, eu vou desenhar ele de lado aqui, né? Na verdade eu vou rodar ele, mas vocês vão desenhar. E vou colocar ele encostado aqui na garrafa. Ó. E a maçã eu vou trazer ela um pouquinho aqui para frente da garrafa. Ó que legal. Ó como já mudou. E aí eu posso eu posso até aumentar um pouquinho eles todos. Aumenta um pouquinho a maçã. Aumenta um pouquinho a garrafa. E aumento um pouquinho o celular. Opa. Maravilha. Ó que bacana que ficou. Já mudou muito a composição dessa cena. E uma coisa que eu usei agora, que eu acabei de usar aqui, que foi aumentar o tamanho dos 3 elementos, já é uma coisa que faz parte da proporção, que é o terceiro elemento aí que a gente viu. Proporção, ela faz com que um objeto pareça exatamente do tamanho que ele é perto de um outro objeto. Parece meio confuso, mas não é não. Vamos imaginar se esse celular fosse desse tamanho e tivesse aqui. Não seria um celular, seria um notebook. Né? Ou então essa garrafa seria pequena demais. E aí, por consequência, essa maçã seria uma uva. Né? Porque o tamanho das coisas está muito diferente. Então, o celular tem que ser do tamanho certo. A garrafa, se eu faço uma garrafa muito maior, vai parecer uma garrafa de 10 litros. Vai ficar desproporcional. E se eu fizer ela muito pequena também, vai parecer uma caçulinha, uma garrafinha muito pequena. Do mesmo jeito é com a maçã. A maçã, eu tenho que saber o tamanho dela, eu tenho que definir o tamanho dessa maçã proporcionalmente ao celular, por exemplo. Uma maçã não é muito maior que um celular. Então eu tenho que manter esse tamanho. Se eu fizer essa maçã desse tamanho aqui, vai ser um melão. Não dá para falar que isso aqui é uma maçã. Né? Então, proporção é isso. São coisas que a gente vai adquirindo, na verdade, são conceitos. A gente tem o conceito, a gente aprende a técnica aqui, mas aí com o treino, com a observação, copiando desenhos, copiando paisagens, natureza morta, enfim, a gente vai conseguir assimilar isso mais rápido na nossa cabeça e até chegar uma hora que isso se torna mecânico mesmo, né? A gente consegue fazer tranquilamente, como é andar de bicicleta, como é nadar, para quem faz sempre, dirigir, a gente faz meio que sem perceber que faz. Isso vem com o tempo mesmo. E aí, a cena com esses 3 elementos ficaria desse jeito. Ó que bacana que ficou, olha a diferença, né? Daquela primeira cena, onde está uma garrafa grande aqui, uma maçã jogada aqui, um celular caído aqui. Agora está tudo bem composto, está tudo bem feitinho. Então, enquadramento, composição e proporção vão nos dar essa habilidade aqui de
fazer uma cena ficar bonita, mesmo que ela tenha só uma garrafa, um celular e uma maçã, né? Se alguém te falasse para fazer uma obra de arte com uma garrafa, um celular e uma maçã, você não ia conseguir imaginar como seria. Mas com esses 3 elementos a gente consegue transformar qualquer coisa num quadro, numa obra de arte mesmo, porque a gente deixa tudo isso em harmonia com a cena toda. Certo? Maravilha. Eu separei esses 3 elementos da perspectiva. Agora a gente vai ver um pouco de perspectiva e vai gerar um pouco mais de explicações. Por isso que eu vou usar um outro modelo de imagem aqui, um outro exemplo, para a gente poder entender mais fácil, certo? Deixa eu apagar tudo isso aqui. E a gente vai entrar em perspectiva. Bom, todo mundo aí já deve ter ouvido falar em 2D, 3D, né? Terceira dimensão. O que é isso? 2D, 2 dimensões, são... Vou pegar uma cor aqui. 2 dimensões. Pera, deixa eu desligar. Deletando. Beleza. Voltando. Primeira dimensão. Vou até fazer mais grosso mesmo. Primeira dimensão. Segunda dimensão. O que quer dizer? A primeira dimensão é a altura. A segunda dimensão é a largura. Então a gente tem 2 dimensões aqui, altura e largura. A terceira dimensão é a profundidade. Certo? Então, profundidade. Então, a partir de agora, sempre que vocês ouvirem falar em terceira dimensão, é porque são mostradas essas 3 dimensões aí: altura, largura e profundidade. 2 dimensões é só altura e largura. 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Certo? Maravilha. Tendo isso em mente, a gente vai... Essa terceira dimensão, na verdade, essa profundidade só aparece quando a gente aplica uma perspectiva nela. Então agora a gente vai aplicar essa perspectiva, que é o que vocês já devem ter visto aí quando a gente vê um cubo, por exemplo. Ele é assim. E aí ele faz isso aqui, ó. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem altura, largura e profundidade. Certo? Isso é com tudo. Um prédio é um cubo grande, um ônibus é um cubo comprido. E assim vai. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem como é tranquilo fazer isso. Vamos começar pela nossa linha do horizonte, como a gente viu ali na nossa explicação. Então, a linha do horizonte é aquela linha que está exatamente na altura dos nossos olhos, independente de onde a gente estiver. É a linha que está na altura dos nossos olhos. Para cima dessa linha é céu, para baixo dessa linha é chão. Se a gente estiver numa cidade, por exemplo, numa paisagem. Vamos fazer um prédio aqui e a gente vai usar o mesmo princípio desse cubo. Vamos olhar um prédio de frente. A gente tem a altura do prédio e a largura desse prédio, certo? Olha lá, maravilha. Altura e largura. E a gente tem aqui as janelinhas. Vou fazer ela rapidinho aqui. Beleza. Aí, altura e largura. Mas aí, eu quero colocar uma profundidade nesse prédio, né? O que eu vou fazer? Eu vou achar aqui um ponto de fuga. Então, vou colocar esse ponto de fuga bem no meio. E todas as linhas que marcarem a profundidade dos objetos, eu vou levá-las para esse ponto de fuga.
Então, ó, vou até fazer em vermelho para ficar mais fácil. Ó, essa linha vem para cá e essa linha vem para cá. Feito isso, eu vou definir aqui a profundidade do meu prédio. É exatamente isso. Então o que eu fiz? Marquei as linhas aqui convergentes, né, que elas vão para o ponto de fuga, e depois que eu defini a largura desse prédio, eu fechei elas com uma linha vertical, exatamente igual à linha da altura do prédio, certo? Bem simples quando a gente faz na prática assim. As linhas da janela vão acompanhar esse formato aqui. Então, ó, eu tenho a janela aqui, eu marco a altura da janela e aí a profundidade dela vai para o ponto de fuga. Aqui é a mesma coisa, faço uma outra janela, sempre com linhas verticais, porque ela está entre duas linhas verticais. Todas as linhas vão para o ponto de fuga. Ó, essa aqui já ficou esquisita. Tinha que ser mais reta. E aí quando ela chega aqui embaixo, ó, ela muda, porque ela vai para o ponto de fuga, então agora ela está apontando para cima. Aqui também, ó, aponta para cima. Certo? Então, com esse conceito aqui, a gente não erra. Se a gente conseguir grudar isso na cabeça, a gente não erra mais com relação à perspectiva. Vamos imaginar agora que tem um ônibus desse lado aqui. Então o ônibus a gente marca primeiro a largura dele, ou a altura, né? Aqui, ó, marquei a altura da frente do ônibus, tá? Beleza. Vamos fazer aqui para-brisa, farol. Maravilha. Essa é a frente do ônibus. Então a gente sabe a altura do ônibus e a largura desse ônibus, certo? Agora a gente vai calcular a profundidade, a gente vai definir a profundidade dele. Então a gente vai com essas linhas. No prédio, ó, só apareceu aqui as linhas laterais, né? O teto ficou escondido, o chão também. O ônibus, o teto vai aparecer, ó, porque ele está para baixo. Ele está para baixo da linha do horizonte. Então eu vou trazer essa linha para cá, trazer essa linha para cá e trazer ela para cá. São 3 pontos aqui. E aí eu defino a profundidade desse ônibus, o comprimento dele. Olha lá, beleza. Feito isso, definido o tamanho, a gente vai fechar essas linhas aqui. Como é que a gente fecha isso? É uma dica importante. Se a linha do início aqui for horizontal, a linha do fim a gente fecha horizontal também. Se a linha do início for vertical, a gente fecha do início vertical. Porque tem muita gente que faz assim. Deixa eu fazer um ônibus rapidinho aqui. Tem muita gente que faz assim, e aí quando chega aqui faz a linha assim e a outra assim, aí fica estranha. Então ela tem que ser exatamente paralela à linha do começo, tá vendo? Vertical aqui e vertical aqui. Ok? Beleza. E aí a gente vai fazer rodas. A janela a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do prédio. Então, ó, a linha que vai para o ponto e 2 linhas verticais. E aí o nosso ônibus está feito. Mesma coisa, se tiver uma rua aqui, por exemplo. Olha lá. A gente vai fazer uma linha que segue aqui esse ponto. Aqui é a mesma coisa, ó. Linha, calçada, outra calçada aqui. O importante é que elas venham sempre do ponto de fuga. Aí a gente vai ter
uma representação exata de como é essas linhas na realidade, certo? Deixa eu fazer um outro prédio aqui só para vocês entenderem melhor esse lance dos tamanhos. Vamos fazer um outro prédio um pouco mais alto. Então ele vai estar aqui do lado desse. E aí eu vou fazer ele um pouquinho maior aqui, ó. Olha lá. Ele é dessa altura e um pouquinho mais fino, dessa largura. Certo? Aí o que eu vou fazer é a mesma coisa. Trazer essa linha daqui para o ponto de fuga e essa daqui de baixo para o ponto de fuga. Feito isso, eu defino aqui o tamanho do meu prédio, aqui também, e faço uma linha vertical, porque ele terminou com essa linha, ele começou com essa linha vertical. Fechou. Janela, mesma coisa, linha vertical e linhas para o ponto de fuga. Aqui a mesma coisa. Ó, linhas para o ponto de fuga. Maravilha. A porta aqui. A linha da porta também vai para o ponto, ó. Ok? Não tem muito segredo, é bem tranquilo de fazer. A outra coisa que a perspectiva faz. Vamos imaginar que tem duas pessoas do mesmo tamanho, dois irmãos gêmeos do mesmo tamanho. Só que um está parado aqui e o outro está parado aqui. Certo? Esses dois irmãos, vou fazer até um bonequinho mais. Aí, dois irmãos exatamente do mesmo tamanho. Aí. Beleza. Dois irmãos do mesmo tamanho. Só que um tá aqui e o outro tá aqui embaixo. Como é que a gente mostra isso com a perspectiva? A gente vai fazer o primeiro irmão aqui. E aí a gente vai usar o mesmo esquema dos prédios para fazer o outro irmão. A gente vem da cabeça dele até o ponto de fuga e do pé dele até o ponto de fuga. E aí no nosso ponto aqui, onde estaria o outro irmão, a gente faz o irmãozinho dele aqui. Então quer dizer, eles dois são do mesmo tamanho, só que com a perspectiva a gente consegue mostrar que um tá mais longe, o outro está mais perto. Mesma coisa se tivéssemos aqui postes de luz. Então vamos imaginar, a gente tem um poste aqui, e aí a gente tem outro poste aqui, e outro poste aqui, e mais um poste aqui. Todos postes do mesmo tamanho, certo? Se a gente estivesse vendo lá do outro lado da rua, a gente ia estar vendo assim. Se a gente estivesse vendo esses postes de frente, né? A gente já está vendo isso aqui. Certo? Como é que eu mostro que esses postes estão aqui na calçada? Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Como é que eu mostro eles? Eu vou usar exatamente o mesmo princípio, o mesmo processo que eu fiz nos dois irmãos aqui. Eu vou marcar o primeiro poste, vou definir a altura dele aqui. Olha lá, beleza. Primeiro poste é esse, e aí a partir dele eu vou levar as linhas até o meu ponto de fuga. Bacana, agora eu já tenho a altura de todos os prédios, todos os postes definidas. Eles vão vir exatamente até aqui.
Olha lá. Desse jeito aqui, a gente não tem como errar na perspectiva. Então a gente vai fazer os fiozinhos aqui. Pode ter um outro prédio aqui, outro poste aqui. E a gente vai ter essa noção de profundidade, tá vendo? A gente tem um cenário aqui com profundidade. Certo? Então, assim, vários exemplos aqui de como aplicar essa perspectiva. Se vocês tiverem alguma dificuldade no começo, eu aconselho a treinar bastante cubos. Vou apagar isso aqui para mostrar um treino bacana para vocês. Um treino legal que pode ser feito a qualquer momento é fazer a linha do horizonte, colocar um ponto de fuga aqui e vários quadradinhos aqui, ó, um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui e outro aqui. A gente coloca todos esses quadrados e aí a gente aplica a perspectiva neles. Então, ó, essa linha vem para cá, essa linha vem para cá e essa linha vem para cá. Então, esse cubo vai ser assim. É um ótimo treino para a gente fixar na cabeça esse conceito aí de perspectiva. Esse cubo só vai dar para ver aqui a parte de baixo dele. Então, ó, a gente traz essa linha para cá, traz essa linha para cá. E aí fecha ele assim. Na verdade, as 4 pontas vão para a linha, para o ponto de fuga, né? As 4 pontas. Então, ó, de vermelho. Essa ponta aqui vai, vou fazer aqui, ó. Essa ponta vai. Essa também vai. Essa também vai e essa também vai. Só que essa tá lá atrás, ela não vai aparecer aqui por causa da frente do cubo, por isso que a gente nem faz ela. Então a gente faz só as pontas que aparecem. Então, aí eu fecho aqui. E fecho aqui. Mais um cubo. Aqui é a mesma coisa, ó. Levo todas as linhas para o cubo, para o ponto. E depois fecho elas. Só tomar cuidado mesmo com isso. É uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade no começo, a gente acaba esquecendo. Que é fechar essas linhas convergentes. Então quando a gente termina aqui, se essa linha daqui for vertical, essa também vai ser vertical. Se essa for horizontal, essa também vai ser horizontal. Certo? E aqui é a mesma coisa, ó. Então esse treino aqui é muito importante. Então, ó, vertical aqui, horizontal aqui, horizontal aqui. Esse treino é muito importante para a gente entender bem como é que funciona esse lance aí de perspectiva. Se tiver um aqui, por exemplo, ele vai ser que nem um prédio. Então, ó, as 4 pontas vão, só que essas 2 não vão aparecer porque estão por trás. Só vai aparecer essas daqui. E aí ele ficaria assim. Uma para cima e uma para baixo. Ok? Então é isso, gente. Maravilha. Espero que vocês tenham entendido bem aí. E a ideia é que vocês treinem muito. Porque esse exercício é muito importante. Principalmente para quem quiser trabalhar com quadrinhos aí, com animação. É importantíssimo entender bem desses 4 elementos aí: enquadramento, composição, proporção e perspectiva. Ok? É isso aí, galera. Valeu, fique com Deus, treinem muito e aquele abraço.